Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Mafran, professor Mafran, e hoje nós vamos finalizar a prova do Enem de Química 2009.1, certo? Então essa é a parte 2 da prova do Enem Química 2009.1. Então, vamos lá iniciando, né? Paramos na questão 6, vamos voltando aqui para a questão 7. Ela fala o seguinte: pilhas e baterias são dispositivos tão comuns em nossa sociedade que, sem percebermos, carregamos vários deles junto ao nosso corpo. Eles estão presentes em aparelhos de MP3, relógios, rádios celulares e etc. As semi-reações descritas a seguir ilustram o que ocorre em uma pilha de óxido de prata. Então vamos lá então. Ele te fornece aqui, ele fala de uma pilha de óxido de prata, certo? Ele te fornece então aqui duas semi-reações, né? Uma do zinco e outra do óxido de prata. E ele fala que isso aqui representa a pilha, certo? Então, pode-se afirmar que a pilha é uma pilha ácida, apresenta óxido de prata como ânodo, apresenta o zinco como agente oxidante, tem como reação de célula a seguinte reação, apresenta o fluxo de elétrons na pilha do eletrodo de óxido de prata para o zinco. Então, para responder essa questão, nós temos que ter um conhecimento sobre pilhas, certo? Então, vamos fazer um resumão aqui do funcionamento de uma pilha. Essa pilha aqui que eu trouxe, esse sistema aqui, não é o mesmo que ele fornece, certo? É apenas para exemplificar como funciona uma pilha. Então, no geral, uma pilha ela é formada por duas semi-reações. Nós temos aqui uma semi-reação ocorrendo nesse sistema aqui e outra aqui. Aqui nós vamos ter um metal, que geralmente é um metal. Neste lado aqui nós vamos ter um metal que ele tem uma tendência para oxidar, certo? E neste lado aqui nós vamos chamar de ânodo. Então esse aqui será o ânodo, que é o polo negativo da pilha, que é onde ocorre a oxidação, como eu falei. Nesse caso aqui o zinco ele tem uma tendência para oxidar, então ele vai perder elétrons com facilidade. Em contrapartida, neste outro lado da pilha aqui nós vamos ter um metal com a tendência de reduzir. Então ele vai receber esses elétrons que saíram do zinco, e então ele vai reduzir, né, porque está recebendo elétrons. Então aqui nós vamos ter o cátodo, né, que é o polo positivo da pilha, que é onde ocorre a redução. Então, ocorre uma oxidação em um lado, os elétrons saem e migram para o outro lado, onde ocorre a redução, certo? No geral, a pilha é um sistema parecido com esse aqui. Nesse caso aqui é a pilha de Daniell, certo? Que não é a mesma pilha que ele fornece no sistema na questão, porém serve para exemplificar como funciona essa pilha. Então vamos lá. A pilha é uma pilha ácida. Pessoal, qual é a definição mais básica de ácidos e bases? É a definição de Arrhenius, né? Arrhenius falava que um ácido é uma substância que, quando em solução aquosa, ela vai liberar íons H+, ou íons H3 ou mais, né? Esse seria o ácido. E o que seria a base? Seria a substância que, quando em solução aquosa, liberaria íons OH-. Então, isso aqui, segundo Arrhenius, está associado com um sistema básico, né? Um sistema onde tem base. Isso aqui também é OH-. Então, isso aqui não é uma pilha ácida, certo? Não é uma pilha ácida. Por quê? Porque nós temos, na verdade, aí nós temos bases e não ácidos, beleza? Então, a questão aí está errada. Questão B. Apresenta o óxido de prata como ânodo. Nós acabamos de ver aqui que o ânodo é o polo negativo onde ocorre a oxidação, certo? E o cátodo é onde ocorre a redução. Então, para você saber se o óxido de prata é o ânodo, você tem que saber quem oxida e quem reduz nesse sistema aqui, certo? Então, vamos saber. Ó. Temos aqui as duas reações, eu aumentei aqui, para nós analisarmos os NOx, ou seja, os números de oxidação, para saber quem está oxidando e quem está reduzindo nessas reações. Vamos lá, aqui nós temos o zinco, certo? O zinco sólido, então o número de oxidação dele é 0, certo? Metais no estado sólido tem o seu número de oxidação 0, estão no estado mais fundamental, certo? E do outro lado aqui nós temos o zinco, que é o óxido de zinco, certo? O oxigênio, como nós sabemos, espero que vocês saibam, que o NOx dele é -2, certo? Então, para que essa substância aqui, ó, óxido de zinco, seja neutra, porque ela não é um íon, certo? É uma substância neutra.
o zinco tem que ser mais 2, né, pessoal? Então, mais 2 com menos 2, nós temos aqui uma substância, o óxido de zinco, que é neutro. Então, veja que o zinco saiu de 0 para mais 2, então ele oxidou, certo? Então, nós já vimos que quem oxida é o ânodo. Então, o óxido de prata não pode ser o ânodo, porque se o zinco está oxidando, o óxido de prata aqui, a prata vai ter que estar reduzindo. Vamos tirar essa prova aí, ó. Aqui nós temos, mais uma vez, oxigênio menos 2. Se o oxigênio é menos 2 aqui, para que o óxido de prata seja 0, cada prata aqui tem que ser o quê? Ó? Mais 1, né? Ó? Então, mais 1 vezes 2, que são duas pratas. Então, vai ter aqui mais 2, com menos 2, 0. Então, prata aí está mais 1. E aqui a prata, como eu já falei, é prata sólida, certo? O metal prata vai ter o que? O seu NOx 0. Então, a prata saiu de mais 1 para 0. Então, ela reduziu, beleza? Então, veja que a prata reduziu. Então, se ela reduziu, ó, se ocorreu a redução, é porque é o cátodo e não o ânodo. Então, em resumo aqui, ó, nós temos o ânodo aqui nessa meia reação, que é da oxidação do zinco, e temos o cátodo aqui nessa meia reação ou semi-reação, que é da redução de prata, certo? Então, a B está errada. A C, apresenta o zinco como agente oxidante. Pessoal, muita atenção para essa definição, certo? O que é agente oxidante? Primeira coisa que você tem que ter em mente, agente oxidante não é aquele que oxida, certo? Agente oxidante é a substância que está reduzindo. Então, nós chamamos ela de agente oxidante porque se ela reduz, como por exemplo aqui o cobre, para ele reduzir, alguém tem que oxidar. Então, ele é agente oxidante, porque ele reduz fazendo com que alguém oxide. Então, em resumo, o agente oxidante é aquele que reduz. Então, o zinco é o agente oxidante? Não, porque ele está oxidando, ele não está reduzindo. Se ele oxida, ele não é o agente oxidante, ele é o agente redutor. O agente oxidante, nesse caso, vai ser o óxido de prata ou a prata, certo? Porque é quem está reduzindo, beleza? Então, a questão está errada. A pilha tem como reação da célula a seguinte reação? Então vamos ver como é que a gente pode saber qual é a reação da célula. Nós temos aqui duas meias reações, certo? A pilha é formada por duas semi-reações, uma de oxidação e outra de redução. Para saber qual é a reação da célula, a reação total dessa célula, nós temos que combinar essas duas semi-reações. Como é que nós fazemos isso? Vamos lá, a primeira coisa é balancear as reações, certo? Podemos ver nessa primeira meia reação aqui, ó, do zinco, que ela não está balanceada. Nós temos um oxigênio aqui no reagente e no produto nós temos dois, ó, um aqui e outro aqui. Então ela não está balanceada, certo? Então, se nós temos dois oxigênios nos produtos e só um no reagente, temos que colocar um coeficiente aqui, ó, 2, certo? Então agora nós temos dois oxigênios, ó, 2 vezes 1, 2 oxigênios no reagente e no produto também, dois oxigênios, ó, 1 com 1, certo? E hidrogênios aqui nos reagentes nós temos 2, ó, 2 vezes 1, e nos produtos também, H2, ó, 2 hidrogênios. Balanceou? Certo, balanceou os átomos, porém aqui é uma reação, é um sistema eletroquímico, certo? Ou seja, nós também temos cargas elétricas aí no meio que precisam estar balanceadas também. Então veja que nos reagentes aqui nós temos 2, isso aqui é um OH-, esse menos aqui é carga, certo? Então 2 vezes menos dá 2 menos. Então, nos reagentes aqui nós temos uma carga 2 menos. No produto tem que ter também 2 menos, porque não tem como estar criando carga, beleza? Mas nós só temos aqui menos, ó, que é do elétron aqui, então só um menos. Temos que colocar aqui também, então, coeficiente 2, porque 2 menos, agora no produto, e também no reagente 2 menos. Então agora você balanceou tudo, tanto massa como carga, certo? E o mesmo para a reação que é do cátodo, certo? A reação de redução. Veja que aqui nós temos duas pratas, ó, Ag2, mas no produto nós só temos uma prata. Então temos que colocar aqui um coeficiente estequiométrico 2, certo? No reagente nós temos um oxigênio com outro oxigênio, 2 oxigênios no reagente, e no produto apenas um. Então temos que colocar mais uma vez aqui o 2, certo? Balanceamos o oxigênio. E os hidrogênios estão balanceados agora. H2 no reagente e no produto
2 vezes 1 hidrogênio, 2H também, certo? Então balanceamos tudo. Agora faltou apenas o que? A carga, né? Ó, nós tínhamos aqui apenas, nos reagentes nós tínhamos aqui antes, deixa eu voltar aqui, nós tínhamos apenas carga menos, um menos, né? Que é do elétron. E do produto nós temos 2 menos, ó. Então nós temos que colocar aqui o 2 no elétron também, beleza? Então balanceou as duas reações, balanceou, lembra, sempre, tanto carga como a massa, balanceou os dois. Agora você pode combinar as semi-reações. Como é que você faz isso? Pessoal, tudo que tem nos reagentes, você pode cortar se também tiver nos produtos, você pode cortar, certo? Então tudo que tem dos dois lados, tanto de reagente como de produtos, você pode subtrair, cortar. Como é que faz isso? Por exemplo, aqui no reagente aqui nós temos 2OH-, certo? E no produto aqui nós também temos 2OH-, ó. Então você pode cortar ambos, certo? Isso não vai estar na sua reação final. Aqui no reagente nós temos água. E no produto aqui também nós temos água. Então pode cortar ambos, ó. O mesmo vale para os elétrons, ó. No reagente aqui temos 2 elétrons. E no produto 2 elétrons, certo? Então corta. Então como é que vai ficar a sua reação final? Só o que sobrou, ó. No reagente nós vamos ter zinco sólido, certo? Mais óxido de prata, certo? Formando, ó, não tem mais nada no reagente que sobrou. Formando o quê? Óxido de zinco mais 2 pratas, certo? Beleza, essa é a sua reação da célula. E você pode ver que bate com o que a questão te dá. Então a resposta certa é a D, certo? Então só para confirmar, vamos olhar aqui a E. Apresenta fluxo de elétrons na pilha do eletrodo de óxido de prata para o zinco. Pessoal, o fluxo de elétrons aqui, ó, a imagem aqui mostra bem, vai do ânodo para o cátodo. Ó. O elétron sai do ânodo que está oxidando para o cátodo, certo? Então, no nosso sistema aqui, ele vai do ânodo, que é o eletrodo de zinco, para o cátodo, que é o eletrodo de óxido de prata. A questão aqui fala o contrário, fala que vai do óxido de prata para o zinco, está errada, certo? Então vamos para a questão 8. O pó de café jogado no lixo caseiro e principalmente as grandes quantidades descartadas em bares e restaurantes poderão se transformar em uma nova opção de matéria-prima para a produção de biodiesel, segundo o estudo da Universidade de Nevada. No mundo, são cerca de 8 bilhões de quilogramas de pó de café jogados no lixo por ano. O estudo mostra que o café descartado tem 15% de óleo, o qual pode ser convertido em biodiesel pelo processo tradicional, além de reduzir significativamente emissões prejudiciais após a extração do óleo. O pó de café é ideal como produto fertilizante para jardim, certo? Então isso aí é apenas as informações que ele te dá, e a questão é essa aqui, ó. Considere o processo descrito e a densidade do biodiesel igual a 900 kg por metro cúbico. E fale, a partir da quantidade de pó de café jogado no lixo por ano, a produção de biodiesel seria equivalente a... Então vamos lá, pessoal. Isso aqui é uma questão que vai envolver um pouco de cálculo, então o que é que eu te aconselho? Eu te aconselho a colocar as informações que ele te dá, você coloca em um cantinho lá na sua prova, certo? As informações que ele te fornece. Quais informações são essas? Vamos lá. A massa do café, certo? Ele te dá aqui, ó, a massa do café, ele te fala aqui, ó, 8 bilhões, no mundo são cerca de 8 bilhões de quilogramas de pó de café jogadas no lixo por ano. Então você coloca essa informação aqui, vai precisar usar, certo? Outra informação que ele te fala. Sim, aqui ó, estou apenas exemplificando que 8 bilhões, certo? Está aqui, ó, 8 bilhões é o mesmo que 8 vezes 10 a menos 9. Desculpe, 8 vezes 10 elevado a 9, certo? É a mesma coisa. Veja que se eu pular essa vírgula aqui 9 casas para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu vou chegar a um 8, certo? Que é o mesmo que 8 vezes 10 elevado a 9, beleza? Esse 9 aqui vem justamente de eu ter pulado essa casa aqui, ó, 9, essa vírgula 9 casas para a esquerda,
certo? Então, outra informação que ele te dá é o quê? A massa de óleo. A massa de óleo é 15%, ó. 15%. O que é 15%? É 15 dividido por 100, pessoal. Então, a massa de óleo é 15% da massa do café. Então, como é que você vai achar esse valor? 15 dividido por 100 vezes a massa do café, certo? 15 dividido por 100 vai dar 0,15, beleza? Vezes a massa do café mais uma vez. Quanto vai dar isso aí? Isso aí vai dar, é só você fazer o 0,15 vezes 8 e repetir o vezes 10 elevado a 9. Então, 0,15 vezes 8 dá 1,2 e repete o vezes 10 elevado a 9. Ou seja, 1,2 vezes 10 elevado a 9 quilogramas, certo? Essa é a massa de óleo que ele te deu. Ele não te deu o valor, mas ele te deu a porcentagem. E aí, com a porcentagem, você pode achar o valor. Beleza? Outra informação que ele te dá é a densidade do biodiesel, certo? Que ele te dá aqui, ó, a densidade do biodiesel é de 900 kg por metro cúbico, beleza? E ele pede para você calcular a partir da quantidade de pó de café jogada no lixo por ano, a produção de biodiesel seria equivalente a quantos litros, certo? Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso aí? Sabemos que densidade é igual a massa dividido pelo volume. Nós vimos isso no vídeo passado, certo? Ou seja, nessa mesma prova do Enem, foi cobrado bastante densidade, né? Já vimos aí, ó. Densidade é igual a massa dividido pelo volume, certo? A densidade ele te dá, a densidade do biodiesel aqui, ó. Ele já te deu, certo? E a massa, ele também te dá, ó, a massa de óleo, beleza? Tá aqui, ó. Ele te deu aqui a massa, certo? Se eu tenho a densidade e tenho a massa, certo? Para eu achar o volume, pessoal, eu levo esse volume aqui que está dividindo a massa, eu levo ele para lá, multiplicando, ó, trouxe, ficou volume vezes densidade igual a massa. E aí, para eu isolar o volume, é só eu trazer a densidade para cá. Agora, a densidade está multiplicando, eu trago ela para o outro lado, dividindo, certo? Então, o volume vai ficar igual a massa dividido pela densidade, certo? Agora eu posso achar o volume, vai ficar, ó, 1,2 vezes 10 elevado a 9 kg, que é a massa que a questão te deu, ó, ou melhor, que você conseguiu achar, dividido pela densidade, ó, 900 kg por metro cúbico, beleza? Que é a densidade do biodiesel que a questão te dá. Como é que você resolve isso aí? Para você resolver isso aí, eu aconselho você a fazer o seguinte, para você fazer esse cálculo com mais facilidade. Aqui você tem 900 kg por metro cúbico, você pode trazer essa vírgula duas casas para a esquerda, e aí vai ficar 9, aqui o 9. Aí, como você trouxe duas casas para a esquerda, a vírgula, vai ficar vezes 10 elevado a 2 kg por metro cúbico, certo? 900 é igual a 9 vezes 10 elevado a 2, beleza? E aí você pode dividir isso aqui com mais facilidade. Por quê? Porque aqui você tem duas potências com base 10. Ó. Então você precisa apenas dividir 1,2 por 9. Como é que faz isso aí? Ó? Vou tentar fazer aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. 1,2 dividido, vai ficar feio mesmo, viu, pessoal? Por 9. Beleza? Dá para dividir 1,2 por 9? Não dá. Aí como é que eu posso resolver isso? Eu pulo essa vírgula uma casa para a direita, ou multiplico por 10, já dá no mesmo, né? Então vai ficar aqui, ó, 12 dividido por 9, certo? Como eu multipliquei aqui por 10, para chegar no 12, eu tenho que deixar aqui um 0, certo? Agora eu divido 12 por 9. Quanto é 12 dividido por 9? Por 9 vai dar 1, né? Aqui 1. 1 vezes 9, 9. 12 menos 9 vai sobrar 3, certo? 3 não dá para dividir por 9, eu coloco um 0 aqui. 30 dividido por 9 vai dar 3, né? 3 vezes 9 dá 27. 27. Deixa eu ajeitar isso aqui. 3 vezes 9 vai dar 27, certo? 30 menos 27 vai sobrar 3. E aí 3 não dividido por 9 vai botar o 0 aqui de novo. E aí vai ser 1, 3, 3, certo? E aí vai. Beleza?
Então a resposta deu 0,133. Deixa eu apagar essa coisa feia que eu fiz aqui. Para não atrapalhar a gente. Certo? Deu 0,133, beleza? Então vamos lá. Então o volume deu 0,133. Isso foi apenas isso aqui, ó. E como é que eu resolvo isso aqui? Como já falei, ó. Potência de base 10. A base é 10, você repete a base, então vai ficar vezes 10, aqui vai ficar 0,133 vezes 10. E os expoentes você subtrai, 9 menos 2, então vai ficar vezes 10 elevado a 7 metros cúbicos. Você cortou aqui quilograma com quilograma, certo? Então você achou o volume, mas ele não quer em metros cúbicos, ele quer em litros, certo? Como é que você vai fazer isso? Pessoal, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, certo? Se 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 0,133 vezes 10 elevado a 7 metros cúbicos vai equivaler a quantos litros? Isso aqui é uma regra de 3 que nós já resolvemos bastante nesses vídeos, certo? Então você multiplica 1 vezes x e 1000 vezes 0,133 vezes 10 elevado a 7. Você vai resolver isso aí para o x e você vai achar 133 vezes 10 elevado a 7 litros. Aí você fala, professor, mas não tem essa resposta aqui, certo? Beleza, porque ela está em bilhões de litros. Nós já vimos aqui, pessoal, que bilhão, ó, bilhão é o mesmo que 10 elevado a 9, certo? Nós temos aqui 8 bilhões, que ficou igual a 8 vezes 10 elevado a 9, ou seja, 10 elevado a 9 é o mesmo que bilhão. Se você pular essa vírgula aqui 2 casas para a esquerda, certo? Você vai chegar em um valor aí de 1,33, mas para você pular isso 2 casas para a esquerda, sem alterar o valor aqui, ó, você tem que aumentar esse expoente aqui no mesmo número de unidades, ou seja, se você pular uma casa, você vai ter que aumentar aqui para 8. Como nós vamos pular 2, vamos aumentar aqui para 9, certo? Então vai ficar 1,33 vezes 10 elevado a 9 litros. Nós acabamos de ver que 10 elevado a 9 é o mesmo que bilhão. Então isso é o mesmo que 1,33 bilhões de litros, certo? Então chegamos na resposta aí, ó, a resposta questão C, certo? Pessoal, se tiver dúvidas, deixa aí nos comentários que eu explico, beleza? Seguindo aqui. Questão 9. Os exageros do final de semana podem levar o indivíduo a um quadro de azia. A azia pode ser descrita como uma sensação de queimação no estômago, provocada pelo desbalanceamento do pH estomacal, ou seja, excesso de ácido, né? O excesso de ácido faz com que o pH diminua, certo? Um dos antiácidos comumente empregados no combate à azia é o leite de magnésia. O leite de magnésia possui 64,8 gramas de hidróxido de magnésio, MgOH2, por litro da solução. Qual a quantidade de ácido neutralizado ao se ingerir 9 ml de leite de magnésia? Então vamos lá. Mesma coisa, vamos colocar aí as informações que ele te dá em um quadrinho aí, ó. Ele te dá a concentração, certo? A concentração em massa do hidróxido de sódio no leite de magnésio. Ele fala aqui, ó, o leite de magnésia possui 64,8 gramas de magnésio por litro. Isso aqui é a concentração em massa, certo? Então você coloca aí, destaca essa informação aí. E ele pergunta qual a quantidade de ácido que pode ser neutralizado por 9 ml desse leite de magnésia. Qual o ácido? É o ácido clorídrico aqui, ó, certo? Então, o volume de leite de magnésia que ele fornece é 9 ml, certo? Isso aí é informação. E, é claro, os dados das massas molares dos átomos, magnésio, cloro, oxigênio e hidrogênio, certo? Pessoal, o que é uma reação de neutralização? Tem que saber disso aí para resolver essa questão. A reação entre um ácido e uma base é uma reação de neutralização, pessoal. É uma reação que vai gerar um sal e água, certo? Então, o ácido clorídrico, que é o caso aqui, reagindo com o hidróxido de magnésio, vai gerar o sal, que é o sal cloreto de magnésio, mais água, certo? Beleza? Isso é uma reação de neutralização, onde o ácido neutraliza a base e vice-versa. Beleza? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está vendo uma reação
é balancear ela, né? Nós estamos vendo aqui que o cloro no reagente tem apenas um cloro e no produto nós temos 2, certo? Temos que colocar então aqui um 2, ó. Nós temos agora 2 cloros no reagente e no produto também. Magnésio, aqui nós temos 1 e nós temos 1, então está balanceado. Oxigênio, vamos lá. Aqui no oxigênio nós temos 2, aqui nós temos oxigênio vezes 2, então nós temos 2 oxigênios no reagente e no produto só 1, ó. Então nós temos que colocar um 2 aqui para balancear o oxigênio. E por último o hidrogênio, ó. Nós temos 2 hidrogênios aqui com mais 2 hidrogênios aqui. 4 hidrogênios no reagente. E no produto 2 vezes 2, 4. Está balanceado aí, certo? Pronto, balanceamos a reação. Vamos agora para os cálculos, certo? Então a concentração em massa é a massa, certo? Nesse caso aqui do hidróxido de magnésio, pelo volume da solução, certo? Que é o volume do leito de magnésia. Isso aqui é a concentração em massa para o hidróxido de magnésio, certo? Ele te deu essa informação aqui já, ó, beleza? Que é isso aqui, 64,8, beleza? E o volume, ele também te deu o volume de magnésia, certo? Que é 9 ml. Então, o que ele te deu, você já pode achar a massa de hidróxido de magnésio, beleza? Certo? Lembrando aqui, pessoal, que 9 ml é o mesmo que 0,009 litros. Como é que a gente acha isso? É só você fazer a relação, que 1 litro tem 1000 ml, certo? E aí você vai ver que para transformar de ml em litro é apenas dividir o valor por 1000, beleza? Então vamos lá, ele te deu essa informação que eu já te falei, e ele te deu o volume em litros. Por que eu botei em litros? Porque se a concentração está em litros, eu tenho que usar também o volume em litros, certo? Agora eu posso achar a massa de hidróxido de magnésio. A massa de hidróxido de magnésio que vai ter em 0,009 litros de leite de magnésia. Como é que eu faço isso? Eu trago esse volume aqui em litros, ó, está dividindo a massa, eu levo ele para lá multiplicando, certo? Então vai ficar 0,009 litros vezes 64,8 gramas por litro igual a massa. Eu posso cortar aqui litro e litro, posso cortar, ó, e aí faz essa multiplicação, eu vou chegar nesse valor aqui, ó, 0,5832 gramas, certo? De hidróxido de magnésio, beleza? Então achei a massa de hidróxido de magnésio. A questão quer que eu dê o valor de ácido que pode ser neutralizado por essa massa aqui, mas é em mols, certo? Então vamos trabalhar com mols, beleza? Aqui só para mostrar que eu cortei litro com litro, sobrou grama, certo? Vamos separar aqui para que não nos atrapalhe, certo? Vamos lá, cálculos das massas molares. Tenho que saber quanto mol tem nessa massa aqui, certo? Mas antes eu tenho que calcular as massas molares das substâncias que estão envolvidas nas reações, tanto do ácido clorídrico como do hidróxido de magnésio. Como é que eu calculo a massa molar, pessoal? A massa molar de uma substância como essa aqui é apenas você somar as massas molares dos átomos que compõem a substância. No caso aqui do ácido clorídrico, ele é formado por hidrogênio e cloro. Então você vai somar a massa do hidrogênio que ele te deu, ó, em gramas por mol, 1 grama por mol, mais a massa do cloro que ele te deu aqui, ó, 35,4 gramas por mol, resultando em 36,4 gramas por mol. Essa é a massa molar do hidróxido do do ácido clorídrico, certo? A mesma coisa para o hidróxido de magnésio, certo? Nós temos aqui um magnésio, vamos ter aqui 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Então, mesma coisa. A massa molar vai ser a soma da massa do magnésio, 24,3 ele te deu aqui, mais 2 vezes a massa do oxigênio, porque nós temos aqui 2 oxigênios, ó, tem o 2 aqui, 2 vezes O, certo? Mais 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1 grama por mol. Porque nós também temos aqui 2 hidrogênios, ó, 2 multiplicando o hidrogênio aqui que está dentro. Então, somando tudo isso aqui, resolvendo isso aqui, nós vamos ter a massa do hidróxido de magnésio igual a 58,3 gramas por mol. Achamos as duas massas molares, certo? E agora? Agora nós podemos achar a quantidade de gramas de ácido clorídrico que pode ser neutralizada por essa quantidade aqui de gramas de hidróxido de magnésio, certo? Como é que nós sabemos isso?
Se você olhar aqui, ó, na reação, 2 mols de ácido clorídrico é neutralizado por 1 mol de hidróxido de magnésio, certo? Beleza? Então, nós achamos aqui então, o que é que significa? Significa que essa quantidade em massa aqui, ó, do hidróxido de magnésio, certo? Que é 58,3 gramas, que equivale para 1 mol, certo? Essa massa aqui é para 1 mol, gramas por mol, beleza? Vai neutralizar 2 vezes, ó, 2 mols é 2 vezes essa massa aqui de ácido clorídrico, que 2 vezes 36,4 vai dar 72,8, certo? Entenderam, pessoal? Entenderam? É muito simples, ó. 2 mols de ácido clorídrico vai reagir com 1 mol de hidróxido de magnésio, certo? Então, transpondo isso aqui para as massas, vai ser que essa massa aqui de hidróxido de magnésio vai neutralizar 2 vezes essa massa aqui de ácido clorídrico, certo? É o que eu fiz aqui, ó. 72,8 gramas de ácido clorídrico, que é 2 vezes isso aqui, ó, vai reagir com 58,3 gramas de hidróxido de magnésio, que é isso aqui, certo? Então, 0,5832 gramas de hidróxido de magnésio vai reagir com quanto de ácido clorídrico, certo? A questão aqui é essa. Então, resolvendo essa regra de 3, você vai achar um valor de 0,728 gramas de ácido clorídrico, certo? Agora, a questão é que você ache a quantidade em mol. Você já achou a quantidade em massa de ácido clorídrico que vai ser neutralizada. Para achar o mol, muito simples, ó. Cálculo do mol, certo? Mol a gente chama de N, de ácido clorídrico. Qual é a fórmula para o mol? A fórmula para o mol é a massa dividido pela massa molar. A massa você já tem aqui, e a massa molar do ácido clorídrico a gente já achou aqui, ó. Certo? Então, apenas dividir a massa que você calculou aqui pela massa molar, divide isso aí, ó. Você vai achar o valor de 0,02 mols. Então, a questão certa é a questão D, certo? Mais uma vez, pessoal, dúvidas? Deixa aí nos comentários, certo? Então, questão 10. Potencializado pela necessidade de reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa, o desenvolvimento de fontes de energia renováveis e limpas dificilmente resultará em um modelo hegemônico. A tendência é que cada país crie uma combinação própria de matrizes, escolhida entre várias categorias de biocombustíveis, a energia solar ou a eólica e, mais tarde, provavelmente, o hidrogênio, capaz de lhe garantir eficiência energética e ajudar o mundo a atenuar os efeitos das mudanças climáticas. O hidrogênio, em um primeiro momento, poderia ser obtido a partir de hidrocarbonetos ou de carboidratos. Considerando as fontes de hidrogênio citadas, a de menor impacto ambiental seria... Então, pessoal, vamos lá. A primeira coisa é entender o que é um hidrocarboneto e o que é um carboidrato. Hidrocarboneto, como o próprio nome já fala, ó, hidro vem de hidrogênio, carboneto vem de carbono. Então, são compostos formados principalmente por carbono e hidrogênio, certo? E hidrocarbonetos, beleza? Nós temos aqui, por exemplo, um octano, que é o principal componente da gasolina, certo? E o carboidrato, pessoal, são compostos formados principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Nós temos, por exemplo, aqui a sacarose, beleza? Ou seja, o açúcar é um tipo de carboidrato, um dos principais carboidratos, que também é fonte de energia, certo? Vamos lá, ele quer que você fale qual desses dois tem o menor impacto ambiental. Acho que já dá para a gente saber, né? Mas vamos resolver essa questão aqui, certo? Pessoal, hidrocarboneto, como eu falei, por exemplo aqui o octano, ele é o principal componente da gasolina, certo? Aqui nós temos uma reação de combustão da gasolina, que é o octano, a gasolina sendo representada pelo octano. Então, o octano reagindo com gás oxigênio, liberando CO2 e água. Essa é uma típica reação de combustão, certo? O composto reage com oxigênio, libera gás carbônico e água, certo? E para o carboidrato. Pessoal, nós temos que entender aqui uma coisa. O carboidrato, como por exemplo sacarose, ele é usado
indiretamente também em combustíveis, certo? A questão não te fala, mas você tem que ter esse entendimento. Por exemplo, uma fonte rica de sacarose é o que? A cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar ela é usada para produzir o famoso etanol, que a gente usa também como combustível de veículo, certo? Então, o que eu entendo é que a questão ela quer que você tenha esse conhecimento de que relacionar o carboidrato com a cana-de-açúcar, que por sua vez pode ser utilizado na produção de também um combustível, certo? Que é o etanol, beleza? Então nós temos aqui também uma reação do etanol com o oxigênio, liberando gás carbônico e água, a combustão do etanol, certo? Então, o que é que nós temos que interpretar aqui? Temos que interpretar aqui o seguinte: suponhamos que isso aqui é uma cana-de-açúcar, certo? A cana-de-açúcar foi plantada aí, feito um plantio de cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar foi para uma usina de etanol, foi transformada em etanol, depois em combustível, certo? Depois foi utilizado no carro. Esse carro vai queimar esse etanol, certo? Ou seja, fazer essa reação de combustão. Essa reação de combustão aqui libera o quê? O gás carbônico, dióxido de carbono, certo? Aqui no ar. Por esse dióxido de carbono, pessoal, ele vai poder ser capturado novamente por novas canas de açúcar que vierem a ser plantadas, certo? No processo de fotossíntese, certo? Na fotossíntese, as plantas elas capturam o gás carbônico do ar. Então, esse gás carbônico que foi produzido aqui, ele vai ser capturado, certo? Ou seja, isso aqui é um típico processo que ele é autossustentável, certo? Por quê? O que você libera de gás carbônico aqui, você pode capturar novamente. E isso aqui vira um ciclo, certo? É um ciclo. Beleza? Isso não acontece, certo? Para esse caso aqui, ó. Por quê? Porque a gasolina, ela é proveniente de o quê? De combustíveis fósseis, como por exemplo o quê? O petróleo, certo? O petróleo, pessoal, ele dura... Aqui estão algumas... O petróleo, ele dura cerca de milhares ou milhões de anos, certo? Para ser produzido, certo? Para ficar aquela reserva de petróleo. As reservas de petróleo têm milhões de anos, certo? Então, vamos supor que isso aqui não é a planta, isso aqui é o petróleo, beleza? Petróleo. Quando esse petróleo ele vai ser transformado em gasolina, certo? Quando ele for queimado aqui, que liberar o gás carbônico, porque ele também libera gás carbônico até em maior quantidade, ó, 8 mols, aqui só 2. Quando libera esse gás carbônico ele não vai ser retirado aí pela, digamos, a produção de mais petróleo. Isso não vai acontecer, ou seja, isso vai acumular, certo? Então, no caso do petróleo, isso não é um processo que é autossustentável. Por quê? Porque você está apenas aumentando a concentração de dióxido de carbono no ar. Diferente da cana-de-açúcar, que esse dióxido de carbono ele sai, mas ele volta, certo? Vira no ciclo. Então, pensando nisso, vamos responder aqui. Acho que deu para ficar claro, certo? Não sei se deu para vocês entenderem, mas eu tentei explicar aqui a ideia por trás para a gente entender e conseguir responder a questão. Vamos lá. Então a questão é, considerando as fontes de hidrogênio citadas, a de menor impacto ambiental seria qual? Questão A. Aquela obtida de hidrogênio e hidrocarbonetos, pois possui maior proporção de hidrogênio por molécula. Ele não quer que você fale qual é a que vai te fornecer mais hidrogênio. Ele quer que você fale qual é a que vai ter menor impacto ambiental, certo? Então essa questão aqui não está correta, beleza? Questão B. Aquela de carboidratos, por serem estes termodinamicamente mais estáveis que os hidrocarbonetos. Pessoal, isso aqui é uma questão que você tem que ter interpretação, certo? Ele quer que você fale de uma questão de impacto ambiental. O que é que a estabilidade de um composto vai estar, nesse caso aqui, vai interferir no impacto ambiental, certo? Você tem que fazer essa pergunta aí. Né? Você não vai achar relação, beleza? Então, a resposta não é essa, beleza? Voltando aí. Questão C.
aquela de hidrocarbonetos, pois o carvão resultante pode ser utilizado também como fonte de energia. Certo, o carvão resultante ele pode ser utilizado como fonte de energia, por essa fonte de energia, quando você queima o carvão, você também libera mais CO2 na atmosfera, beleza? Então, do ponto de vista de impacto ambiental, não é essa a resposta, certo? Questão D. Aquela de carboidratos, uma vez que o carbono resultante pode ser fixado pelos vegetais na próxima safra. Opa, que a gente chegou na questão que eu disse aqui, ó, certo? Essa planta, ó, que eu citei aqui, uma cana-de-açúcar, ela vai ser plantada e aí vai ser retirada, vai ser transformada em etanol. Isso vai liberar dióxido de carbono no ar, né, gás carbônico. Porém, esse gás carbônico ele vai poder ser capturado novamente em uma próxima safra de cana-de-açúcar, certo? Ou de outras plantas, certo? Então isso aqui é autossustentável, isso aqui é uma energia mais verde, né? Uma energia mais limpa, certo? Por quê? Porque você não está poluindo o ambiente. Porque você tende a retirar esse CO2 da atmosfera, certo? Então, a resposta certa, pessoal, é essa aqui, ó. Beleza? Questão simples, certo? E a última, vamos ler a última. Aquela de hidrocarbonetos, por estarem ligados a carbono tetraédrico, ou seja, que apresentam apenas ligações simples. Ó, nós temos aqui um carboidrato, e nós temos um carboidrato apenas com carbonos tetraédricos também. Então essa questão aí não faz sentido, certo? Então, a resposta certa é a resposta D, beleza? E por último, essa é a última questão de química da prova 2009.1. Ela fala o seguinte, vamos lá. Ela fala, na atual estrutura social, o abastecimento de água tratada desempenha um papel fundamental para a prevenção de doenças. Entretanto, a população mais carente é a que mais sofre com a falta de água tratada, em geral, pela falta de estações de tratamento capazes de fornecer o volume de água necessário para o abastecimento ou pela falta de distribuição dessa água, certo? Então, a questão é a seguinte. No sistema de tratamento de águas, apresentado na figura anterior, que é essa figura aqui, né? A remoção do odor e a desinfecção da água coletada ocorrem respectivamente nas etapas. Então, é para você saber em qual etapa 1, 2, 3, 4, 5, que ocorrem a remoção do odor e a desinfecção da água, certo? Então, vamos lá. Etapa 1 aqui nós temos o bombeamento, né? O nome já é autoexplicativo, né? O que é que vai fazer? Vai bombear a água do rio para o sistema aqui de tratamento de água, certo? Então, em uma segunda etapa aqui nós temos o carvão mineral. O que é que o carvão mineral faz, pessoal? Nós temos que saber quais as funcionalidades de cada um desses componentes aí. O que é que o carvão mineral faz? Pessoal, o carvão mineral, ele é responsável, certo, por eliminar o odor, certo? Uma das funcionalidades do carvão mineral é exatamente essa: eliminar o odor, certo? Então, nós já podemos ver que a resposta vai ser a questão A. Não, desculpe. 2 vai ser o que? Vai ser a questão C ou D, né? Então, uma dessas duas aí estará certa. Por quê? Porque ele quer que você fale qual que vai remover o odor. Nós já sabemos que é o carvão mineral. Então, a resposta vai ter a 2 no meio aí. Certo? A coagulação, vamos lá. O que é coagulação, pessoal? A coagulação é o seguinte, é você colocar uma substância aí nessa água que vai fazer com que as partículas que estão em suspensão, elas comecem a coagular, ou seja, se unir, certo? Formando partículas maiores. Então, nós podemos dizer que a coagulação ela está relacionada também com a floculação, certo? Porque você vai colocar um coagulante ali, que pode ser quem? Pode ser um coagulante, pode ser um sulfato de alumínio, por exemplo. É um composto coagulante, certo? Uma substância coagulante, que vai fazer com que as partículas elas comecem a se unir, certo? Formando
passando então para uma floculação, certo? Que é quando começa a formar flocos maiores, beleza? E esse cal hidratado aqui? Cal hidratado é um composto que ele é alcalino, que vai servir, não é obrigado que seja usado, mas se o pH estiver muito baixo, você pode usar, geralmente eles usam cal hidratada para aumentar um pouquinho o pH, né? Uma vez que ele é um composto, é uma substância alcalina, certo? Então é usado aí para regular o pH. Então, uma vez que eles floculam, então essas partículas que antes eram partículas minúsculas que estavam suspensas na água, agora são partículas maiores, ocorre uma decantação, que é a decantação. Decantação é o processo em que essas partículas que são maiores, ou seja, elas são mais pesadas, né, têm um peso maior, elas vão decantar, ou seja, vão cair aqui para o fundo do recipiente por efeito da pressão atmosférica, né? Por efeito da gravidade, certo? Então isso aí é a decantação. Aqui nós temos a filtração, certo? Nada mais é onde essas partículas aqui agora que decantaram, elas vão ser retidas, certo? E na filtração, veja que interessante, eles usam para filtrar, eles usam carvão, areia e cascalho, certo? Por que eles usam isso? Porque são materiais porosos e granulados, certo? E materiais porosos e granulados também servem como filtros, porque eles vão reter, certo? Eles vão reter essas partículas aqui agora que foram decantadas, que foram floculadas, né? Digamos assim. Então aqui nós temos a filtração, certo? Em uma quinta etapa nós vamos ter aqui, ó, várias substâncias, certo? Onde eu gostaria que vocês atentassem para o flúor, certo? O flúor ele é colocado na água, por quê? Porque o flúor, que é uma etapa que nós chamamos de fluoretação, certo? Ela é efetuada através de compostos à base de flúor, claro, como o próprio nome já fala, né? E a aplicação desses compostos, pessoal, ele na água, né? Ele contribui para o quê? Para a redução da incidência de cárie. Então as crianças que tomam essa água que foi devidamente tratada com flúor, elas vão ter uma maior dificuldade para ter cárie, certo? Então por isso, um dos principais motivos de colocar flúor na água é esse aí. E o cloro, atente também para o cloro. O cloro, pessoal, o cloro é o cloro que está presente, por exemplo, na água sanitária, por exemplo. Então, você já deve ter percebido que o cloro é utilizado em quê? Na desinfecção, né, pessoal? Então, o cloro, no processo de tratamento de água, ele é utilizado na desinfecção, certo? E o cal, mais uma vez aqui, se necessário, regular o pH. Então, a questão é que você fale quais etapas que servem para remoção de iodo e desinfecção. Remoção de iodo, carvão aditado, etapa 2. Desinfecção, cloro, etapa 5. Então a resposta certa é a resposta D, certo? 2 e 5. Então, pessoal, por hoje foi só isso, certo? Finalizamos assim a prova do Enem 2009.1, beleza? Nos próximos vídeos vamos continuar aí resolvendo outras provas do Enem, as provas seguintes, certo? Então, não se esquece de se inscrever no meu canal, pessoal. Dá essa força pro canal aí. Ativa o joinha, deixa o seu gostei também no vídeo, certo? Também, me segue lá no meu Instagram, Química Geral com Mafran, beleza? E você vai ficar por dentro das novidades que eu estarei postando, certo? Então, isso é tudo, pessoal. Valeu!